Infelizmente, ouço com frequência meus amigos, clientes e colegas reclamarem e se ressentirem das pessoas com quem interagem por serem egoístas. Muitos não entendem porque a pessoa próxima a eles se comporta de forma tão arrogante e fixada em si mesma, porque mente com tanta frequência sem motivo aparente, porque não demonstra interesse na vida de ninguém além da sua própria. Essa situação parece especialmente deprimente na família, quando o cônjuge jura amor e devoção e, no entanto, continua sendo um completo egoísta. No trabalho, um colega assim também pode causar aversão e rejeição da equipe. Mas será que o egoísta é sempre um personagem tão negativo? O comportamento egoísta é sempre consciente e desejável para o próprio egoísta? É sempre justo julgar uma pessoa e sentir raiva justa por suas ações? Neste artigo, apresentarei 6 exemplos em que a causa do comportamento egoísta são as inseguranças e os medos de uma pessoa. Talvez isso o ajude a entender melhor as pessoas ao seu redor e a evitar possíveis emoções negativas e conflitos. 1. As pessoas inseguras acham que os outros não precisam de sua ajuda. Elas acham que as pessoas ao seu redor são muito mais competentes e parece ridículo oferecer-lhes qualquer ajuda de sua parte. Imagine a situação. No escritório, o funcionário stupa observou por vários dias seu vizinho trabalhar longa e meticulosamente em um projeto complexo. Agora o projeto está concluído e nosso funcionário admira a habilidade de seu colega, mas ele precisa de uma pessoa que revise tudo e se certifique de que não há falhas em lugar algum. Stegepa adoraria passar uma noite verificando o projeto de seu vizinho, mas se pega pensando: bem, o que posso verificar lá? Ele não precisa de meus comentários há muito tempo, eles são inúteis. Ele certamente não estará interessado em minha opinião e, no final, não oferece sua ajuda. Essa situação pode se repetir em todos os contextos, tanto com o apoio do cônjuge. O que posso dizer? Ele é mais inteligente e mais confiante do que eu. Ele sabe o que é melhor, eu só vou estragar tudo. E com o conselho de um amigo ele é tão bem-sucedido que certamente não precisa do conselho de um perdedor como eu. O resultado é sempre o mesmo. A pessoa hesita em oferecer ajuda conselho apoio a qualquer pessoa e ninguém sabe se ela realmente gostaria de fazer isso. Como isso se parece do ponto de vista externo. 2. As pessoas inseguras são consumidas por suas próprias preocupações e simplesmente não têm o suficiente para as pessoas ao seu redor. Você se lembra de momentos em que estava muito preocupado com algum problema e, sem querer, rosnou para alguém próximo a você por causa de um assunto insignificante, só porque essa pessoa estava sob controle? Bem, as pessoas inseguras estão muito preocupadas com alguma coisa quase o tempo todo. Tudo ao seu redor é uma ameaça de fracasso e vergonha. Elas perseguem os medos e as preocupações em sua cabeça incessantemente e, portanto, há muito pouco espaço para a percepção e a compreensão das outras pessoas. É assim que funciona o mecanismo de ansiedade em nosso cérebro. Se algo nos incomoda, todos os recursos e a atenção são direcionados para garantir nossa própria segurança. Assim, verifica-se que as pessoas inseguras estão constantemente lutando por sua própria segurança. Nesse modo, nossos cérebros fazem principalmente planejamento de curto prazo, e é muito difícil para eles abstraírem-se do perigo e se envolverem em planejamento de longo prazo de relacionamentos interpessoais e ações para melhorá-los. 3. As pessoas inseguras percebem tudo ao seu redor como uma ameaça em potencial. As pessoas com baixa autoconfiança geralmente sofrem da chamada síndrome do impostor. Elas desvalorizam as suas conquistas atribuindo-as à sorte, sua posição a uma coincidência favorável e seu próprio conhecimento a uma imagem imaginária. Com essa maneira de pensar, suas posições parecem muito precárias, pois a qualquer momento alguém pode aparecer e expô-las, revelando que elas são, na verdade, sem valor. Nas realidades de trabalho, isso se manifesta da seguinte forma. Stupa, um funcionário já conhecido por nós, recebe uma oferta para trabalhar em um novo projeto interessante e complexo com seu colega. O colega precisa de um especialista como ele. Stupa ficaria feliz em aceitar o trabalho, e seu colega é agradável com ele, mas ele pensa, então, se eu concordar, o colega poderá ver que não sou um mestre em meu ofício, mas apenas pareço ser. Todas as minhas articulações ficarão como se estivessem embaixo de um tapete. Todas as minhas falhas estarão sob uma lente de aumento. É claro que ele se recusa a ajudar. Stegepa não conseguia lidar com a ansiedade causada por esses pensamentos no momento da tomada de decisão e se recusava a evitar o fracasso. Aqui está um exemplo de uma situação em casa. Os convidados foram convidados para um jantar festivo, mas a anfitriã, em vez de preparar o jantar prometido para todos, pede uma pizza no último minuto. Os convidados,
Perplexos, perguntam como ela pode ser uma anfitriã tão preguiçosa, inóspita e egoísta. Eles nem se dão conta de que, nesse exato momento, a geladeira está cheia de ingredientes para vários pratos interessantes para o jantar. Eles não sabem que a anfitriã passou o dia inteiro de ontem lendo livros de culinária, limpando a casa, indo ao mercado e, de modo geral, esperando ansiosamente pela visita deles. No entanto, devido ao medo de que os pratos não dessem certo e que todos vissem que ela não era realmente tão boa cozinheira quanto se pensava, suas mãos simplesmente caíram e qualquer atividade na cozinha parecia levar ao fracasso iminente. Devido ao medo intenso do fracasso e da vergonha, as pessoas perdem muitas oportunidades e dão uma impressão injusta de si mesmas. 4. Pessoas inseguras podem parecer egoístas e desinteressadas em socializar porque levam tudo para o lado pessoal. As pessoas que se caracterizam por baixa autoconfiança e ansiedade vivem com seus localizadores sensivelmente sintonizados em um possível perigo. Por exemplo, o mesmo pobre Stepan, conversando com sua esposa, de repente sentiu que ela havia dito algo que o deixou ansioso. Ele tenta entender o que foi, como isso se relaciona com ele, onde está o perigo de fracasso, exposição ou qualquer outra coisa. Toda a sua atenção está voltada para a análise do sinal de alarme, e ele se esquece de que está ouvindo a história da esposa. Como resultado, ele ouviu todos os detalhes importantes e perdeu a oportunidade de apoiá-la ou de mostrar interesse e fazer perguntas esclarecedoras. 5. As pessoas inseguras veem cada diálogo como um exame de sua competência. Isso fica especialmente evidente quando lhes são feitas perguntas. Ao ouvir qualquer pergunta, nosso stop pensa primeiro: o que eles querem ouvir de mim? E qual resposta será a mais segura e não acarretará mais problemas e perguntas? Que resposta me mostrará da maneira mais favorável? Essa abordagem para responder a perguntas inevitavelmente leva à falta de sinceridade e faz com que você faça humor. Stepan não pensou em como responder à pergunta da maneira mais útil e compreensível. Ele não pensou que se poderia esperar que ele fosse honesto e aberto, em vez de tentar decifrar, interrogar ou incriminar algum delito terrível. Isso faz com que Stepan não seja a pessoa mais agradável e descartável para se socializar. 6. Todos os itens acima levam rapidamente a um círculo vicioso. Quanto mais Stepan tiver comportamento que descrevi acima, mais provável será que os outros o vejam como egoísta e egocêntrico, e mais ele se tornará assim na realidade. Se você nunca oferecer ajuda e apoio a ninguém, inevitavelmente todos pensarão que o único interesse dessa pessoa é ele mesmo, porque é isso que seu comportamento diz. Se Stepan nunca correr o risco de oferecer ajuda a ninguém, sua crença de que ninguém precisa de sua ajuda não será testada adequadamente, e ele viverá com ela, acreditando que é verdadeira. Sua esposa o verá como egoísta e desatento às preocupações dela, porque, na verdade, ele está muito envolvido com as suas. Tudo isso pode fazer com que Stepan fique ainda mais preocupado com o fato de ser realmente uma pessoa errada, horrível, egoísta e desagradável. Ele se fechará ainda mais e ficará ainda mais autoconsciente e preocupado, e assim por diante na espiral.